Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui no dia 15/6, 9 horas, iniciando mais uma reunião do grupo de estudo, a Comunidade de Lei Geral de Proteção de Dados. E a doutora Vânia hoje já vai falar sobre conformidades da lei aplicadas ao varejo farmacêutico. Doutora, está com você. Bom dia a todos. Eu sou Vânia Pinheiro, sou administradora, bacharel em Direito e profissional da área de proteção de dados. Sou analista, sou auditora, consultora, DPO. Mais do que isso, eu sou uma estudiosa a respeito do tema. E o Orozinho me passou a missão de estudar nota técnica. Não é da área que eu atuo, mas foi assim, muito gratificante conhecer um pouco, até mesmo por dentro da farmácia. Então, eu comecei a analisar a nota técnica, os principais pontos abordados, referente à conformidade com a LGPD e a aplicação da lei no varejo farmacêutico. Eu coloco aqui para vocês assim, a quantidade de interferência que se tem em uma farmácia, o arcabouço regulatório setorial e muita legislação. Nós temos hoje 90 mil farmácias. Em 12 de maio, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela publicou uma nota técnica com um diagnóstico de um estudo que foi conduzido por ela, para verificar a conformidade do tratamento de dados pessoais realizados na farmácia, de acordo com a LGPD. Essa nota técnica, ela não possui um caráter regulador, mas sim educativo, orientador e um caráter diagnóstico mesmo. Ela acabou utilizando esses dados que foram coletados nesse estudo para subsidiar os próximos passos na questão de orientação e de educação desse segmento. Todo mundo sabe que uma das competências da NPD é justamente, está dentro da competência dela, elaborar estudos sobre práticas nacionais e ouvir os agentes de tratamento e a sociedade em matéria de interesse relevante. E considerando a quantidade de reclamações, denúncias, reclamações de titulares de dados e notificações da sociedade civil com foco na defesa do consumidor, essa questão da farmácia, ela já existia, essas denúncias e essas reclamações, bem antes da LGPD, baseada no Código de Direito do Consumidor e na própria Constituição Federal. Então, na nota técnica, ela aponta que o estudo foi motivado por algumas ações, investigação do Ministério Público no Distrito Federal, notificação extrajudicial do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, do grupo Raia Drogasil, e um termo de ajuste de conduta que foi firmado entre o Ministério Público de Minas e a Drogaria Araújo. Aqui, no caso, demonstra que temos 90 mil farmácias, nas suas diversas associações representativas. Esse trabalho que a NPD fez, ela fez junto às associações representativas, 4 associações das farmácias. E eu identifiquei que não foi convidado, ou não participou do estudo, as farmácias de manipulação, que hoje nós temos 8.400 farmácias de manipulação, e que também lá tem uma abordagem de grupos especiais, onde fica muito dado o perfil do consumidor. E no caso, na farmácia de manipulação, para crianças, as doses que são elaboradas, elas são adequadas ao peso, à idade, e para o idoso também é personalizado. Então, nessas farmácias tem muito dado pessoal, dado sensível que é coletado. Eles fizeram, a NPD fez um monitoramento desde 2020, entre 2020 e 2021. Mas essas reclamações vinham antes até da vigência da lei. Então, aferiu por amostragem o estado de maturidade do tratamento de dados nessas farmácias, e nesse período desse trabalho de estudo,
também promoveu workshops, reuniões, técnicas e diálogos com essas associações. O trabalho foi feito em conjunto. Ele envolveu essas associações representativas e não diretamente com a rede de farmácia, que são os efetivos agentes de tratamento, que é uma das reclamações que esse setor farmacêutico faz, é que as associações elas têm uma visão geral do que acontece na ponta, mas realmente o agente de tratamento que faz a coleta do CPF, que é uma das coisas mais questionadas, é no caixa da farmácia, no atendimento, entende? A farmacêutica, mas essas associações elas são representativas de 90% das farmácias. No caso, a Abrafarma, entende? Ela é focada nas grandes redes e ela assume um papel de orientador e controlador. A FEBRAFAR é uma Federação Brasileira de Redes Associativista Independentes. São 60 redes independentes. Eles consideram essas redes independentes aquelas farmácias de bairros. São as pequenas e médias farmácias. E ela atua na compliance e tem um papel ativo na metodologia de tratamento de dados. A ABRAFAD, Associação Brasileira de Redes Associativas de Farmácia e Drogaria, ela trabalha no aconselhamento e consultoria e tem uma parceria com empresas de adequação. E a ABC Farma, essas duas últimas, inclusive, elas foram convidadas pela NPD, que a princípio só a Abrafarma e a FEBRAFAR que iniciaram o estudo. A ABC Farma é uma associação brasileira do comércio farmacêutico que atinge grandes, médias e microempresas e também atua na consultoria. Isso quer dizer que são associações representativas dessas farmácias e que têm os dados, entende, gerais e atuam como consultor, mas não têm os detalhes das particularidades de cada farmácia. Não participou do estudo a ANFARMAC, que é a Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais, que é a farmácia de multipolarção, mas essa ANFARMAC, ela disponibiliza na área do associado um guia prático para implementação de adequação de LGPD e plano de gestão de crises, além de prestar um apoio personalizado aos associados, inclusive um apoio jurídico, e até mesmo na escolha de uma empresa para fazer essa adequação. Os critérios utilizados para conduzir essa avaliação e produzir as constatações preliminares no setor, eles identificaram uma baixa maturidade dos agentes de tratamento, desconhecimento dos conceitos da lei, falta de preparo quanto ao tema da proteção, falta de conformidade com a lei em alguns tratamentos de dados, uso excessivo de dados biométricos, tratamento de dados para finalidades diferentes, foi identificado coleta de CPF ou até mesmo de cadastramento, sem estar muito claro para o titular o que seria feito, onde seria armazenado, qual a utilização e a finalidade da coleta de dados. Falta de transparência quanto aos tratamentos, uma necessidade de aprimorar atividades de prevenção, de governança, de segurança, e tratamento de dados pessoais para atender interesse das farmácias e seus diversos parceiros, em detrimento ao titular, que é o maior, o básico que a gente tem, nós somos guardiões da proteção do dado, que hoje é um direito fundamental. Os aspectos relevantes que foram levados em consideração em medidas adotadas pela NPD, entende, foi investigação da arquitetura do tratamento de dados pessoais e categoria de dados, considerando que tem N programas. No caso, na farmácia, eles atendem tanto políticas públicas como uma série de legislações setoriais e até mesmo legislação geral. E essa arquitetura de como é tratado esse dado, tanto no caso, no laboratório, nos intermediários e a questão do tratamento na ponta, que é justamente o varejo. Inspeção de site institucional. Foi identificado que os sites institucionais ou não existia a política de privacidade, ou as que existiam eram colacopia. Não dizia muito do que estava realmente acontecendo, o ciclo de dados dentro da instituição.
Fizeram uma análise dessas políticas de privacidade, das farmácias estudadas, uma vez que foi colocado que eles utilizaram por amostragem, não conseguiu olhar todas as farmácias, e escolher esses grupos que são de maior abrangência no território nacional, e com grande número de clientes. E fizeram uma análise de bases legais utilizadas para justificar o tratamento de dados pessoais e das inconsistências identificadas. Selecionaram algumas práticas comuns utilizadas nessas farmácias para a condução da investigação sobre essas atividades, principalmente em relação aos descontos atrelados à coleta de dados, a convênios, a programas, entende? O vício do consentimento também foi uma coisa olhada, porque foi verificada nesse estudo que em algumas situações o consentimento, até mesmo um pouco culpa do consumidor de não se interessar, de também não conhecer de LGPD, ele fornecia o consentimento sem saber, não estava muito transparente o que seria feito com aqueles dados. Verificação do tratamento de dados biométricos, essa questão da solicitação dos dados biométricos, apesar de ser justificado pelas farmácias, entende que era para trazer segurança, acabava trazendo uma insegurança, pela questão de que o dado biométrico é um dado sensível. E verificação da existência de medidas de prevenção e segurança compatíveis com aqueles tratamentos. Como eu falei há pouco, mesmo antes da entrada em vigor da lei, algumas farmácias elas foram alvo de fiscalização de órgãos de defesa do consumidor e do Ministério Público. Entende? E o grande item fiscalizado e que incomodava era a questão da coleta do CPF de clientes para participar de programas de fidelização para obter desconto. E eles colocaram muito nesse estudo que existia uma abusividade desses programas de fidelização. Boas partes da farmácia ela revela que não só seu vínculo ao contrato principal, como também há pouco ou nenhuma informação que eram oferecidas sobre o tratamento desses dados realizados para a garantia do acesso aos prometidos benefícios. Então, nunca ficou muito claro essa questão dos programas de fidelização, de você fazer a compra na farmácia, né? O consumidor ele acaba chegando à farmácia e até mesmo pelas dificuldades financeiras, um programa para ele só visualiza o desconto. Ele não tem muito a consciência, entende, do que um dado dele vazado pode ter algum tipo de prejuízo. Porque se nós formos analisar o dado da farmácia, principalmente quem compra medicamento, ele está intrínseco ali um dado seu, individual, da sua saúde. Uma rede de drogaria de Belo Horizonte, nesse interim, foi multado em 8 milhões por condicionar descontos a produtos farmacêuticos, entende? Atrelado ao fornecimento de CPF, sem informar de forma clara a finalidade da coleta e uso dos dados. Fica muito claro aí que essa transparência foi uma das coisas que foi muito abordada nesse estudo. Em 2018, o Ministério Público de Minas Gerais investigou 6 farmácias por suspeita de venda de informações de consumidores a grandes grupos econômicos. Isso é uma coisa que sempre teve algum tipo de insegurança, porque você vê numa farmácia aqui onde eu comprava medicamento, em um determinado momento eles começaram a divulgar que se a gente comprasse ou tivesse Unimed, nós teríamos um desconto diferenciado. Entende? E ficava muito na minha cabeça, por que eu tenho que apresentar minha carteira de Unimed? Provavelmente, esses grupos de plano de saúde, quando faziam esses convênios com as farmácias, eles acabavam tendo dados nossos, porque eu tinha que fornecer o número da minha carteira da Unimed. E isso acabou resultando num TAC com uma das investigadas que se comprometeu a suspender o programa de fidelidade. E nesses programas de fidelidade também sempre tinha terceiros que eles acabavam fazendo a gestão desse programa. Em 2021, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério Público de Segurança Pública, a Senacom, notificou diversas farmácias pedindo esclarecimentos sobre o uso de dados pessoais e biométricos dos clientes para a realização de cadastro
e obtenção de desconto. Entende? O objetivo, mais uma vez, era investigar essa suposta falta de transparência na obtenção desse tratamento de dados. Quer dizer, quando eles cobravam até mesmo a questão dos dados biométricos para fazer um cadastramento, entende? É sempre aquilo que a gente vê na legislação de proteção de dados. Se eu tenho uma forma menos invasiva de tratar os dados, por que eu vou chegar ao extremo de pedir um dado biométrico? Em 2021, o PROCON do Mato Grosso aplicou uma multa de 572.680 à rede de farmácia Raia Drogasil, por obter de forma irregular a autorização dos clientes para tratamento e uso de seus dados pessoais. Essa infração ela foi constatada após a conclusão de procedimento iniciado, fiscalizações realizadas em 6 farmácias localizadas em Cuiabá. Em 2021, o Instituto de Defesa do Consumidor, IDEC, em São Paulo, novamente, mais uma vez, a Raia Drogasil ela foi notificada em busca de esclarecimentos sobre a coleta de dados pessoais e biométricos. Na contramão, nós temos aí uma associação, que é a Associação dos Distribuidores de Farmácia, que ela coloca que esse documento de 2001, sobre essa investigação preliminar em Minas Gerais, do Ministério Público, eles dizem que foi homologada pelo Conselho do órgão e foi arquivada, porque foi constatada nenhuma violação às regras de proteção de dados. Foi encontrado. Inclusive, o promotor afirmou que vedar a utilização do CPF na farmácia seria um prejuízo ao próprio consumidor. Então, você vê assim que as associações de farmácias, elas têm, entende, uma avaliação sobre todo esse trabalho da NPD. E, de certa forma, elas têm uma reação. Entende? Como já foi falado, tem diversas práticas específicas de grande rede farmacêutica, como esse programa de benefício em medicamento. Esse programa, inclusive, o controlador não é a farmácia, porque o laboratório é que dita as regras, o laboratório, eu como consumidor, eu me cadastro numa plataforma do laboratório, e quando eu vou na farmácia, entende, comprar a medicação, eles fazem apenas uma consulta, lançam o CPF e verificam se eu sou cadastrada nesse laboratório para poder ter o exame. Entre o varejo e o laboratório, que é o produtor do medicamento, a gente tem as empresas intermediárias, que é justamente as empresas que vão fazer a venda desse programa. Então, nessa relação, o controlador é a indústria farmacêutica, que é responsável pela produção do medicamento, o operador é essa empresa intermediária, que ela atua na gestão do programa, fazendo o credenciamento da farmácia, e o operador é o varejo. Temos a questão da farmácia popular. De repente, quando eu comecei a fazer esse estudo, eu identifiquei que a farmácia popular, agora dia 7 de junho, inclusive o presidente Lula, ele fez uma expansão na quantidade do número de remédio cadastrado nessa farmácia popular. Então, a farmácia popular ela funciona tanto na esfera pública, por meio de políticas públicas, de priorização de descontos em público-alvo, mas também na rede privada, que elas têm que ser credenciadas. Aqui tem farmácia popular. Então, quando eu atendo esse consumidor que vai comprar um remédio através desse benefício de programa de medicamento farmácia popular, eu estou atendendo a uma política pública. Então, para esse caso, não cabe um consentimento. E você vê que na farmácia popular, nós temos hoje 55 milhões de consumidores que eles são beneficiados por esse tipo de programa. Agora, dia 7 de junho, o presidente Lula ainda acabou trazendo essa questão de quem tem o Bolsa Família, ele pode adquirir todos os medicamentos que estão nessa lista de 40 medicamentos de forma gratuita. E quando esse consumidor, que é cadastrado no Bolsa Família, ele vai numa farmácia, também o governo, nesse programa, ele é o controlador, porque o cadastro desse consumidor ele está no programa da farmácia popular.
a farmácia do varejo ela vai apenas pesquisar e atender. Claro que, nesse momento, ela vai cobrar a identificação do consumidor. Entende? Então, ele diz que o reconhecimento do vínculo, se o consumidor é beneficiário da Bolsa Família, ocorrerá automaticamente pelo sistema, não sendo necessário um cadastro prévio. Mas também no Bolsa Família, a gente tem, nesse universo de 40 medicações, a gente tem um grupo que paga 10% do valor do medicamento, um grupo que não paga nada, que é gratuito, entende? E o grupo da farmácia popular, da Bolsa Família, que não paga nada. Ele ainda incluiu os indígenas. E no caso dos indígenas, eles também não precisam apresentar o CPF. Os indígenas, eles devem ter um representante, e esse representante vai, escolhido pela tribo, né? Ele vai ser o representante dos indígenas e vai até a farmácia para receber a medicação para todo esse universo. Temos os convênios, que a princípio todo mundo imaginava que o convênio seria convênio com outras empresas, mas essa modalidade é o convênio que é estabelecido com empresas, entende? Que incluem nos seus benefícios a questão da farmácia para os seus colaboradores. Então, com isso, a empresa que firma o convênio com a farmácia, ela fornece não só o nome dos seus empregados, mas também o limite, em cima de um limite do salário, que é cabível na própria legislação trabalhista, até o limite máximo, que é 30% dele ter desconto, se ele tiver só esse benefício, ela oferece um limite, e essa farmácia atende o colaborador, que, claro, tem que se identificar, e depois a farmácia ainda passa uma relação, no final do mês, com a relação de todos os funcionários que fizeram aquisição de farmácia. E eu, que já fui gestora de recursos humanos durante quase 20 anos na minha vida, eu recebia não só a relação dos empregados que compravam a medicação, mas eu recebia, junto da nota fiscal da farmácia, as pequenas notas, entende, com o nome do remédio que aqueles colaboradores compravam. Tem o programa de fidelização, que são os programas, entende, no âmbito das próprias redes farmacêuticas controladoras, e também tem programa de fidelização gerenciada por terceiros, que se relacionam com outros segmentos do mercado. E existem 3 tipos de programa. As ofertas exclusivas, que permitem que a farmácia alcance a maior assertividade, entende? E acaba tendo o perfil de consumo do colaborador, do consumidor. Tem o de publicidade, que acaba permitindo o direcionamento do conteúdo de desvantagens mais relevantes com a preferência de cada cliente. E tem o programa de pontuação. Quando eu morava em Belém, tinha uma farmácia lá, e eu acho que era Extra Farma, nós tínhamos um programa de ponto que eles davam prêmios, né? Bicicleta, televisão, ferro de passar, entende? Estimulava que o consumidor comprasse muito até atrás da própria premiação. Mas também, eu acho que muitos de vocês devem saber disso, que tem farmácia que pegam essa pontuação e passam para o Smiles, para pontuação de hotéis, para pontuação de viagens. E eu coloquei aqui que eu verifiquei que apesar de ter feito todo esse trabalho, eu fiquei imaginando que o maior desafio do setor farmacêutico se adequar à LGPD, da forma como foi abordado nesse estudo, é que tem tanta legislação. Olha, eles têm a Constituição Federal, tem o Código Civil com seus vários artigos que são voltados para a proteção de dados, o Código de Defesa do Consumidor, que também já trata de proteção de dados, mas mais do que isso, tem algumas legislações que elas obrigam, entende, a farmácia a cumprir essa coleta de dados. Então, nós temos uma resolução que dispõe sobre boas práticas farmacêuticas para o controle sanitário e que apresenta uma série de aspectos legais, entre eles a possibilidade de solicitação remota
de medicamentos com fornecimento do dado do titular. Aí tem a portaria SBS 3441998, que é a questão da regulação específica dos remédios controlados. Então, vocês sabem que tem a receita azul, tem a receita branca, e na receita azul e na receita branca, o consumidor ele deixa todos os dados dele. Não só o nome, endereço, entende, telefone, e também vai o dado do prescritor, que no caso é o médico, né, que faz a prescrição. E essas receitas, ou mesmo aquelas receitas que vêm em 2 vias, elas ficam na farmácia e a gente não sabe com que segurança eles fazem o armazenamento ou a guarda, mas a gente sabe que eles deverão ser compartilhados as informações com a vigilância sanitária. Temos a Resolução 22 de 2014, que estabelece regras do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, que é o controle de gestão da escrituração dos dados, entende? A dispensação e o consumo, que também tem que ser compartilhado esses dados do consumidor. E quando a gente vai para o Sul, a gente tem leis. Tem a Lei 12.685, que é a nota fiscal paulista, que além de ter o objetivo de um controle fiscal e combate à sonegação, também traz o benefício do consumidor, que eles recebem um desconto de 30% do ICMS e ainda concorrem a sorteios de prêmios em dinheiro. Tem a nota carioca, que também faz esse mesmo controle fiscal e que dá, através da nota carioca, o consumidor tem créditos para bater no IPTU e também participa de sorteio em dinheiro. Temos também a Lei 13.732, que autoriza a validade do receituário. Entende? Hoje a gente já conta com receituário eletrônico e também esse receituário, o atendimento só será possível com a consulta do CPF. E, no caso, não é apenas dispensar o medicamento, mas acaba ficando histórico do paciente. Essa semana mesmo, eu fui na farmácia para saber. No caso, eu fui com uma receita azul que tinha uma pequena rasura. A médica foi colocar primeiro do 6 e colocou primeiro do 5, depois ela... E aí, quando eu cheguei na farmácia, era uma receita azul. Para solicitar medicação, a médica, mas está rasurada. Eu disse, mas eu compro todo o tempo aqui. Ela foi lá para dentro, olhou e já veio de lá com uma etiqueta. Entende? Uma etiqueta já com a venda do remédio, porque ela consultou e viu todo o meu histórico de compra. A Lei 10.858, que institui o Programa Farmácia Popular, que eu acabei de falar com vocês. A Lei 14.063, que prevê que o receituário de medicamentos sujeito a controle especial e os atestados médicos em meio eletrônico previsto no ato do Ministério da Saúde somente serão válidos quando subscritos com assinatura eletrônica, aprovados pelo profissional de saúde, e deverá constar os dados pessoais do médico, nome, endereço, CRM e dados do paciente. Além disso, a gente tem toda uma legislação, que às vezes é uma legislação local, estadual ou municipal, e também a legislação dos conselhos federal e regional de farmácia. Como considerações finais, a NPD informa que, em decorrência desse estudo, ela consolidou os principais pontos de dúvida em relação ao processo de adequação, entende? Verificou uma necessidade de aprofundamento da pesquisa e apuração sobre os programas de fidelidade, para verificar justamente como é essa engenharia de dados, entende? E a questão de identificar os agentes de tratamento, porque, como vocês viram aí, a gente tem programas que o controlador não é a farmácia, entende? Não é quem está na ponta. Identificou pontos que carecem de maior aprofundamento investigativo de esclarecimento, entende que o conhecimento gerado com esse estudo pode ser revestido à sociedade por meio de uma elaboração de material educativo, propõe um trabalho conjunto com a Secretaria Nacional do Consumidor, que é a Senacom, para definir estratégias de regulação e conformidade para o setor, sugere a verificação de que possíveis medidas orientativas setoriais venham a ser elaboradas pela Coordenação Geral de Normatização. Isso porque eles viram as dificuldades quando você vai para um estudo setorial, você acaba descobrindo uma série de informações que a gente que está do lado de fora não sabe, não tem conhecimento. Por isso que é muito certo você dizer que a LGPD ela tem que ir para dentro da organização,
para dentro das instituições e do segmento, e não o segmento ir para a LGPD. Porque cada um segmento, cada uma empresa, você vê aí que eu falei que tem as grandes empresas, entende? As grandes empresas do segmento de farmácia, os grandes grupos, e você também tem muita farmácia que são farmácias de bairros. Provavelmente, esse tratamento de dados, ele não é igual para esses dois tipos de farmácia. Para o tamanho, entende? Provavelmente, os grandes segmentos de farmácia, os grandes grupos, eles se preocupam com a área de segurança da informação. Mas a farmácia do bairro, que às vezes até uma portinha, entende? Ela não tem, muitas vezes ela só tem mesmo de informática, de tecnologia, um computador onde ela faz o lançamento das compras. A NPD encaminhou essa nota técnica para apreciação da Coordenação Geral de Fiscalização, para medidas que considerar cabíveis, especialmente para fim de planejamento com uma ação fiscalizatória, e em cumprimento da missão institucional para garantir a devida proteção dos direitos fundamentais, a ANPD decidiu intensificar a fiscalização de farmácias e drogarias, tendo notificado já essas associações que participaram do estudo e que, em conjunto com a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, eles estão trabalhando nesse monitoramento. Agora, ainda ontem, eu acabei entrando no site, entende, de uma associação que não estava junto, que é a Bradlan, é a Associação Brasileira de Distribuição e Logística de Produtos Farmacêuticos, onde ela tem uma matéria que ela coloca assim: varejo reage contra veto a CPF nas farmácias. Então, nesse documento é quando eles colocam que eles acham que esse estudo ele foi teve muitas inconsistências, que não foi considerado o hábito de consumo, entende, como um subsídio para o melhor planejamento da produção. Eles colocam que as farmácias elas acabaram reagindo a essa nota técnica, principalmente por conta de que essas informações elas foram passadas pelas associações e foram informações muito genéricas e muito gerais, muito abrangentes, sem realmente ter os detalhes, entende, da questão do tratamento de dados nessas instituições. Uma das coisas que eles colocam... Sim, uma das coisas que eles abordaram foi aquilo que eu, estudando, identifiquei. Quer dizer, você tratar dados numa farmácia sem considerar que o consentimento, entende, quando ele não é transparente, principalmente quando você tem para crianças e idosos, não tem ele destacado a finalidade dos teus dados e até mesmo o armazenamento desses dados, entende? Ele é viciado e é nulo. E também não foi considerado, entende, essa questão da própria logística, a questão de vários controladores e operadores que não são a farmácia do varejo. Quer dizer, uma série de coisas que eles colocaram nessa nota que eles colocaram, falando que as farmácias reagiram a esse veto da utilização do CPF. Deixa eu ver se ainda tem alguma coisa. E aí, houve uma reação muito grande das farmácias por conta de não ter os detalhes das informações de como realmente são tratados os dados e o que eles já estão fazendo a nível de segurança de informação. E o grande desafio do segmento farmacêutico é a adequação às regras, evitando a coleta, o tratamento e esse compartilhamento de dados, em especial os dados sensíveis, sem o consentimento explícito e formal do indivíduo e sem uma finalidade específica, garantir a segurança da informação recebida de seus consumidores, buscando medidas de proteção para evitar o vazamento, adequar a governança corporativa da empresa com um conjunto de boas práticas, visando garantir a transparência das informações coletadas dos titulares, com elaboração de políticas de privacidade, código de conduta, inclusão de cláusulas de proteção de dados em contratos com parceiros comerciais e fornecedores, oferecer treinamento para os empregados e colaboradores. Então, eu sempre converso com as pessoas que me atendem na farmácia
E quando eu falo de LGPD, eles dizem o seguinte, agora, principalmente no grupo Pague Menos, que é um grupo grande, eles dizem, não, passaram, tem lá na plataforma para a gente consultar. Né? E eu acho que eles só vão conseguir atingir essa formação e capacitação dos colaboradores quando realmente, muito além da sensibilização, que hoje é muito falado em todos os programas de adequação da LGPD, eu vejo que essa sensibilização, essa conscientização, não é uma capacitação. Entende? Ela te dá noções gerais, entende? Ela te faz refletir, despertar para a importância da LGPD e até mesmo a introdução do segmento de onde você trabalha, o olhar, a tua responsabilidade, mas ele não te capacita. Então, é importante que tenha esse treinamento em ciclos, onde essas pessoas consigam compreender o que é o mapeamento, o que é um risco, entende? O que é um incidente, o que é a importância do titular na hora que eu estou atendendo, quem é o controlador, quem é o operador. Entende? Agir em defesa da autodeterminação informativa da privacidade do consumidor, em especial crianças e idosos, né? Verificar a questão dos compartilhamentos. Foi falado em algumas pesquisas que eu fiz que hoje eles usam até Big Data para pegar os dados dos consumidores e fazer esse perfil o perfil de consumo, para compartilhar com planos de saúde e com parceiros da área financeira. Tem uma história aí, quer dizer, uma história que eu dirigi, que uma pessoa foi participar de um recrutamento de seleção, de uma seleção, e foi uma das melhores candidatas, e ela ficou surpresa quando ela foi dispensada e por conta de uma informação vindo de uma farmácia. Ela comprou um teste de gravidez e a instituição que estava contratando imaginou, ou ela quer ficar grávida ou está grávida. Entende? Então, preferiram contratar a pessoa de segundo lugar. E o teste de gravidez que ela tinha comprado não era nem para ela, era para a irmã. Entende? Então, assim, essa questão dessa insegurança nesse compartilhamento de dados para outros fins, eu acho que ela está muito mesmo, não só ligada a essa clareza na política de privacidade, entende? E na clareza que eu faço, não só na política, mas se eu assino um termo de consentimento, ou mesmo quando eu tenho parceiros, as pessoas da ponta da farmácia, quem atende o consumidor, ele deve conhecer, sim, como é que funciona, entende? Os programas de benefício de medicamento, como é que funciona o programa de farmácia popular e onde o meu dado vai ficar, para quem eu compartilho, com que finalidade, se a instituição armazena, entende? É importante essa transparência. Eles falam aqui indicar o DPO, entende? Provavelmente tem grupos que vão indicar um DPO, e tem farmácias que são pequenas e médias, que ainda não tem esse profissional, que pode também ser recomendado a contratação do DPO as a service, e entender que cada tipo de operação de obtenção de dados, com identificação de quem é o controlador, o operador, o suboperador, cumprir as normas sanitárias e da Anvisa, que são os programas governamentais, cumprir a legislação setorial e outros normativos legais que interagem com a LGPD, e adotar medidas que garantem a segurança da informação. Então, é isso, gente. Eu fiz uma pesquisa e verifiquei, assim, que todo o trabalho que a MPD fez, eu até parabenizo toda a equipe que trabalhou nisso, e com certeza o resultado que hoje é criticado de não ser muito detalhado, entende? Ele é apenas o resultado de um estudo que foi feito com associações representativas, que naturalmente, naquele momento, com a urgência até, entende, da própria sociedade cobrando uma posição da NPD, entende? Eles tinham que fazer alguma coisa, então eles escolheram aquilo que com certeza daria uma resposta mais rápida. Mas também eu vejo de bom tom a decisão deles, através desse trabalho, de atuar de uma forma educativa. A NPD já fez as notificações, ela, inclusive agora há pouco tempo, dia 31 de maio, foi divulgado as empresas que estão
sob fiscalização, e lá no meio dela estava a Raia Drogazil. Entende que você vê em vários momentos aqui, ela foi mencionada. Então, eu agradeço aí o tempo que vocês dedicaram aí a me escutar. Com certeza eu ainda tenho que aprender muito desse segmento, não é a área que eu atuo, mas eu espero ter entregado o melhor que eu consegui para vocês. Obrigada. Obrigado, doutora. É realmente um desafio, né, pelo que a senhora colocou, essa questão de tanta discussão sobre a questão do CPF e ainda com essa contrapartida que a gente até estava discutindo um pouco antes, mas a senhora colocou também bem detalhado, que existe uma legislação para estar sendo atendida, uma legislação fiscal para ser atendida, que precisa do documento, uma legislação de benefícios que o governo está propondo, né? A senhora colocou aí até da parte de indígena, né? Do Bolsa Família. Quer dizer, como é que vai, de um lado, receber lá uma lista falando quem está no Bolsa Família, do outro lado, sem ser qualificado, sem estar sendo monitorado. E aí, são questões que, por exemplo, a senhora colocou aqui no final que uma pessoa deixou de ser empregada porque alguém usou o dado. Isso é totalmente fora do propósito, né? Então, nenhum propósito do tratamento de dados seria para que alguém pudesse utilizar para estar contratando ou não contratando. Então, eu acho que nessa hora aí realmente teve uma falha, né, de disposição de alguém. Mas no outro restante, quer dizer, você fala que é um desafio, né? Tirar a farmácia desse ponto de luz que todo mundo resolve agora entender que ela é a que está mais desconforme, né? Mas foi muito detalhado, né? Foi muito bom que a senhora colocou. Então, vou estar passando aqui para o Dante e em seguida para o José Nascimento. E já estou encerrando a minha participação. Eu vou sair um pouco mais cedo e o Dante vai estar terminando aí e parando a gravação. Dante, sua vez. Doutora, muito obrigado aí pela sua explanação riquíssima aí para o nosso grupo. E eu ouvindo aqui a sua explanação, notei que, por exemplo, a farmácia, que é um operador do controlador, acaba expondo por uma fragilidade física, né? Da gente ter que falar o CPF para uma atendente, não ter um local mais adequado que resguarde ali a identidade e os dados do cliente, que podem ser passados ou vistos, né? Não atende efetivamente ali a ISO 27001, né? Então, e a ISO 27701 também não, que são avisos que fazem a conformidade, né? Da parte física, da parte de segurança, de risco, né? Falou mesmo sobre as receitas que ficam armazenadas fisicamente, né? Com os nomes, com os detalhes. Em qual proteção isso é colocado? É dentro de uma caixa de papelão solta? Está dentro de um armário com chave? Então, é uma série de detalhes que ainda vão ser explorados para frente, né? E a gente tem que aguardar aí. E eu gostaria muito que o Brasil se espelhasse na atuação da Europa, que a pessoa não tem uma receita, na verdade. Ela não sai com papel nenhum, absolutamente nenhum. O médico coloca uma informação em um sistema que eu não sei qual, e ela chega em qualquer farmácia e compra o remédio dela. Se a informação não estiver no sistema, ela não sai com o remédio. Não tem jeito. E lá, diferente do Brasil, não se compra, por exemplo, um remédio para dor de cabeça numa farmácia. Você tem que ir no médico para tu pedir um remédio para dor de cabeça. O negócio é difícil. José Nascimento, é você. É só abrir o microfone aí. Bom dia a todos. Né? Sou o Zé Tó. Poxa, parabéns aí, Vânia, pela tua palestra, né? Eu só queria fazer uma contribuição que, quando a gente está falando de dados, né, com o dono de farmácia,
Coincidentemente, ontem eu estava falando com uma pessoa da Drogazil, né? Eu queria dividir isso com vocês. Né? A Drogazil, eu falei com a menina, vocês são meu case de sucesso, né? Em proteção de dados, foi uma das primeiras a ficar aí anunciada, queimar o filme, né? Logo na largada da LGPD. Mas eu notei, por exemplo, que a pessoa que estava numa feira de RH ontem, aqui no Rio de Janeiro, a pessoa estava muito bem instruída para falar sobre a LGPD e defender o uso dos dados biométricos. Então, já é uma mudança, eu até parabenizei ela, né, de ter uma postura de conseguir, numa feira que não é do assunto, né, discutir sobre a LGPD comigo. Então, eu falei, olha, agora eu já vou falar de vocês de forma diferente. Alguém que levou a primeira pancada, mas que se adequou depois, tá? De uma certa forma. Ainda na defesa do uso dos dados biométricos, a segurança, essa coisa toda, mas que ela fez lá a defesa dela, sem problema nenhum. Agora, o que eu queria contribuir, assim, há de se considerar que a gente está falando, né, de geopolítica e a gente tem setores de mercado muito poderosos, né? Uns são a área de petróleo, outros são as big techs e os setores de laboratórios é um setor poderoso no mundo. Né? Há pouco tempo atrás eu também estava investindo nessa área de farmácia e eu descobri que, por exemplo, a grande associação de farmácia do Brasil, ela só representa 10% das empresas. Tá? Então ela é um grupo já muito poderoso, mas ainda que representa muito pouco, porque ela representa grandes grupos. 90% do mercado está em pequenas farmácias de bairro, e não sei a realidade de outros estados, não posso falar do Brasil todo, mas no Rio de Janeiro, muito desorganizadas. Elas são não... Então, para você ver o tamanho do poder disso, porque 10% responde por muita coisa. Tá? 90 mil, né? Exato. 10% das empresas, né, estão associadas. 90% não estão. Né? Elas são desorganizadas ainda, quando você pensa percentualmente, mas esses 10% mandam muito. Eles têm um poder econômico muito grande e que a gente não se engane, né, com poder econômico e de lobby forte. Como as big techs, como as empresas de petróleo, essa coisa toda. Então, que é muito difícil, né, bater, e que a LGPD é sobre isso. Né? Justamente a lei fala sobre dados de saúde, sobre não usar esses dados para preconceito, né? Já está muito bem escrito, justamente por conta disso. Usam esses dados justamente para fazer a seleção de pessoas, essa coisa toda. Tá? Era isso. Essa condição que a gente colocou, e talvez a doutora Rani possa até estar fazendo mais um comentário, a gente sempre questiona, né, por que a farmácia está fazendo tratamento de dados desse nível. E foram colocadas de forma bem clara que, além da parte fiscal, e aí eu estou repetindo isso, e também a parte dos benefícios, que vão estar cada vez mais colocando isso em xeque, porque como é que você não qualifica as pessoas? E aí é uma questão que é um desafio, né, para que tenha 2 pesos e 2 medidas. Eu acho que foi a doutora Cristiane que colocou isso ontem lá no grupo, uma questão que a gente, por exemplo, parecia pacificado, que se você captura imagens por conta de câmera de segurança, além daquela plaquinha que faz a notificação, você também tem que agora apontar um documento eletrônico, talvez, ou às vezes, se for o caso, aumentar a plaquinha e dar lá, né, as conformidades, né? Por que você está fazendo aquilo, qual que é o propósito daquelas imagens, quem é que tem acesso, quer dizer, você tem que aumentar um pouco mais a documentação. Do outro lado, me vem a questão do seguinte: nós mesmos que somos usuários somos negligentes a hora de falar o seguinte: você lê o contrato todo antes de você assinar? Por exemplo, todo mundo aqui provavelmente assinou um contrato com operadores de telefone, um contrato pelo menos de umas 5 páginas. Como é um contrato com um operador de telefone que já vende para o Brasil inteiro, e você fala assim, por que eu vou querer ler um negócio desse que provavelmente muita gente já leu e deve estar num padrão que todo mundo aceita as regras? Você vai lá e assina. Então, uma letrinha desse tamanhinho, hein, Pedro? E ainda tem disso, né? Quer dizer, às vezes, quem está comprando ainda vai precisar de estar usando um óculos para ler ou uma lupa, né?
Então, a gente está numa situação que, às vezes, a gente fala assim, o usuário tinha que ser mais questionador. Será que ele tinha que ser mais questionador? Se na hora que ele está ali sendo questionado, né, pedindo, ele acha que a contrapartida foi muito razoável. Por exemplo, uma conta de R$60, você vai pagar R$30 se você der o CPF. Se você não der o CPF, você vai pagar 60. Então, são detalhes que se comprometem aí. Doutora Cristiane, sua vez. Obrigada, bom dia para vocês, parabéns, doutora Vânia, excelente apresentação, muito obrigada. Eu não tinha ainda conseguido ler essa nota técnica integralmente, eu tinha só passado os olhos, foi muito elucidativo e muito detalhada a sua exposição, muito obrigada. Eu queria só fazer algumas considerações com relação ao uso da biometria, por exemplo, que eu não sei quais são os argumentos apresentados pelo setor farmacêutico, mas não me parece que cumpre a exigência de adequação, porque a adequação, ela requer uma avaliação de pertinência, uma relação de pertinência, né? E o princípio da necessidade também, que determina que, se houver outros meios menos invasivos, né, para chegar ao cumprir a mesma finalidade, então esse meio menos invasivo é o que deve ser utilizado, que tornaria a biometria, então, assim, inadequada para essa finalidade de identificação, né? A finalidade da biometria para identificação para a venda de um medicamento, né? E o que a gente percebe é que há uma desproporção muito grande, um desnivelamento muito grande na relação entre o consumidor de medicamento e esse fornecedor. Quando o consumidor entra na farmácia, ele está se relacionando com a ponta do iceberg, né? Só. Por trás tem um monte de outras coisas que vão acontecer com aqueles dados dele, ou pelo menos aqui aqueles dados dele estão sujeitos, que ele não faz a menor ideia. E isso precisa ser olhado, eu acho, dessa forma. Esse estudo foi inicial e para entender um pouco da dinâmica do setor farmacêutico, mas eu acredito que isso vai ser aprofundado e detalhado, e alguns posicionamentos vão ser tomados. Eu acho que o CPF hoje no Brasil ele virou documento de identificação, porque existe um propósito para isso, eu não vou entrar nisso agora. Isso é um tanto quanto perigoso, por um lado. Pode ser que seja prejudicial, entre aspas, haja algum prejuízo para o consumidor, a vedação do uso do CPF na farmácia. Mas eu acredito que a gente não deve olhar sempre para a coleta de dados dentro dessa dicotomia, é proibido ou é permitido. A chegada, o modo de se apresentar para examinar o tratamento de dados, eu acredito que deve ser a partir dos princípios da proteção de dados, né? Então, precisa saber se ele é necessário, aquelas coisas, a finalidade e tal, e como que isso vai ser tratado, né? É preciso fazer a ponderação entre essa finalidade que é apontada, esse objetivo que precisa ser alcançado e os riscos que isso vai envolver. E entendendo que se justifica, né, como que isso vai ser tratado, então, a partir daí, como que esses dados vão ser cuidados. Isso, em alguns momentos, se figura talvez mais importante do que a preocupação de que vai ser vedado ou não. Os olhares precisam ser voltados, porque já está acontecendo. E está acontecendo como? Né? Então, quando houve a notificação do grupo Raia Drogasil, houve uma matéria publicada pelo The Intercept que dizia que esse grupo, ele não é, porque na política de privacidade ele informava que compartilhava dados com as empresas do grupo, né? E você imagina que as empresas do grupo vão ser empresas afins, né? E aí o The Intercept publicou que a Drogasil tinha comprado uma empresa de investimentos, uma Ventures, e uma empresa de saúde, de tecnologia em saúde, dizendo dados de saúde, big data, né, para a gestão da saúde das pessoas. Então, o consumidor que está lá comprando a caixinha de remédio, ele não tem a menor noção disso, né? Então,
E aí o compartilhamento de dados entre as empresas do grupo. Isso também não é dessa forma, isso não é livre desse jeito, não pode ser. Mesmo dentro do grupo, é preciso haver uma determinação de regras para compartilhamento de dados entre as empresas do grupo. Então, precisa cumprir todos os princípios da proteção de dados. Então, assim, a situação é muito complexa. O setor farmacêutico é um setor muito regulado? Tem justificativa para isso, mas, de alguma forma, todos os setores são regulados, né? E isso não pode ser um impeditivo ou um dificultador para a implementação das medidas de proteção de dados. Então, assim, coloquei algumas questões meio soltas, mas para provocação mesmo, e se a doutora quiser comentar alguma delas, mas muito obrigada pela sua exposição mais uma vez. Tá bom. Olha, uma das coisas assim que eu li nesse meu estudo assim foi a posição da Patrícia Peck, que ela é membro do CNPD, do Conselho Nacional, e ela colocou, entende, que a NPD ela precisa aprimorar o seu próprio conhecimento sobre o ecossistema da saúde. O órgão ainda tem uma visão parcial do varejo e do uso do CPF, sem considerar os outros elos da cadeia da saúde, que trabalham com dados sensíveis, entre eles o prontuário do paciente. E nesse ponto, entre consultórios, clínicas, laboratórios, hospitais, como esses estabelecimentos estão tendo conformidade? Ela alerta que, na contramão, hoje nós estamos fazendo, a NPD fez todo esse estudo na farmácia, mas eu tenho certeza que ela vai chegar nessas clínicas, nesses laboratórios, entende? Tudo que... Eu acho que foi o começo, né? De repente, as pessoas cobram muito da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ela consiga, nesse momento que ela ainda está se estruturando, cuidar de todos os segmentos. Aqui, eu acho que com esse trabalho, ela deu uma resposta a tantas inquietações, entende? A tantas denúncias de um segmento. Ela teria que fazer alguma coisa. E eu acho que a NPD, enquanto autoridade, ela também tem a consciência de que esse estudo feito com associações, ele não te dá um detalhamento, mas já é o começo, até mesmo porque ela assumiu uma posição de educação, né? De grupo de estudo. Eu acho que é um grande começo, é por isso que eu parabenizo, né? Eu li muita coisa de críticas, entende? Mas eu parabenizo esse começo, que eu acho que começou com a farmácia, e vão ter outras notas técnicas referente a outros segmentos, a laboratório, a clínica de odontologia, as clínicas médicas, consultório, hospital. Entende? Hospital, até hoje, se você for, que agora há pouco tempo eu vi, continua aquelas plaquinhas no meio do corredor onde diz o número do paciente, de que ele foi operado. Entende? Então, é assim, é muita coisa, gente. Eu acho que a LGPD, entende? Ela é... Hoje a gente ainda está no período da alfabetização. Porque você vê que em várias instituições que foram feitas adequações, nós estamos agora num processo de fazer auditoria das adequações. Inclusive, aqui na minha, que eu trabalho, a gente está fazendo auditoria, que eu me lembro que o primeiro curso que eu fiz, se falava que a gente tinha que ter termo de consentimento do funcionário no contrato de trabalho. E a coisa foi evoluindo, onde hoje eu tenho a consciência, que é isso que eu levo para a farmácia. Com tantas legislações que a farmácia tem que cumprir, não se cabe consentimento para isso. Mas cabe consentimento para pegar o CPF quando eu compro materiais higiênicos, absorvente, entende? Material dermatológico, entendeu? E não tem como deixar de fora as farmácias magistral, que são as farmácias de manipulação. João, pode fazer então, eu acho que vai chegar isso. Quando foi feita essa questão do questionamento do dado biométrico, ele surgiu num recadastramento de uma grande rede de farmácia. Eles alegaram que era para ter a segurança, que aquele recadastramento que era realmente aquele consumidor. E tem muito frágil essa justificativa. De você ter que dar o seu... Entendeu? É diferente de um banco, que ele pede a questão da biometria para você ter uma segurança e uma prevenção de fraude. Então, eu acho que nesse segmento de farmácia, uma das áreas que deveriam ser assim
valorizadas e que deveria ter em todas as farmácias, mesmo que fosse de pequeno porte, era a questão da segurança da informação, desse caminho onde eu tenho uma segurança, desse ciclo de dados, onde eles estão e onde eles ficam. Porque a gente sabe que na hora que eu entrego meu CPF para efeito de uma emissão de nota fiscal, eu tenho compromissos com o fisco. Eu tenho compromisso de prestar conta. Entende? Então, é assim, tem muitas nuances, né? Tem muita coisa envolvida nessa questão do fornecimento de um CPF. João, por favor. Está muito caladinho, João. Estou prestando atenção, estou aprendendo, como eu digo para a doutora Marielle, estou aprendendo com quem sabe, né? Tem que prestar atenção. Não, só rapidinho, até para encerrar dentro do horário, né? Parabenizar a belíssima apresentação da sua palestra aí, segmento, assim como clínica médica, que proliferou na pandemia, proliferou e com aumento de plano, proliferou pequenas clínicas para tudo quanto é lugar, tudo quanto é cidade, bairro, tem uma clínicazinha particular que trata dados, não é só CPF, né? A gente gosta muito de falar de CPF, né? Mas esses detalhes, igual da moça que perdeu o emprego porque pediu um exame de gravidez lá e alguém detectou. Então, parabenizar, foi muito legal, gostei demais, né? O Pedrinho falou um negócio interessante, a gente tem a mania de achar que, para que eu vou ler? Se está aí, todo mundo, só tem que estar certo, todo mundo, alguém já leu isso, aí fica todo mundo achando que todo mundo já leu, ninguém leu nada, aí a gente depois que descobre que até que a loja americana manipula balancete, que a Aurora veio, fala em compliance, mas tem trabalho escravo, mas ninguém imagina, como é que a Aurora vai ter trabalho escravo, vai dizer que não sabia que a empresa de RH contratava, não sei o quê. Então, fica todo esse negócio do achismo e as coisas vão acontecendo, e aí volta sempre aquela questão cultural, que é o controlador do dado entender que o dado que ela recolhe não é só para ela ganhar dinheiro. Ela tem que ter respeito pelo dado que ela está recolhendo. Se ela não entender que ela tem que ter o cuidado que ela tem para ganhar dinheiro com aquilo, que ela tem que ter esse cuidado até para preservar aquele cliente dele, isso vai continuar indo, como se diz aqui no Rio de Janeiro, a moda Bangu, né? Muito de qualquer maneira e tal. Então, e quando essa parte cultural não ficar bem sedimentada, que está longe, não está nem no CA ainda, ou no Jardim de Infância, ainda vejo com muita preocupação isso, e ainda tem muito, a NPD tem muito que aprender, até porque tem algumas questões que eles tratam como objetivas, que nem estão no tratamento de dados, que nem tão objetivas são. Então é isso, parabenizar, muito bom, e mais uma vez aprendendo, e o grupo está de parabéns. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua colaboração. Eu vou pedir o encerramento da gravação nesse momento para o Pedro, porque ele está fora, e agradeço a todos, a presença de todos, e a gente vai fortalecendo cada vez mais o nosso grupo de proteção de dados. Vamos deixar a sala aberta para qualquer comentário. Se vocês quiserem ficar para comentar, podem ficar. E a foto final da palestrante? Agora. Ó, eu estou na rua agora, vou parar a gravação aqui, aí o Dante faz a foto. A foto, tá? Obrigado aí, gente. Valeu. Até mais. Daqui a pouco eu publico o vídeo. Então, 1, 2, 3 para a foto, hein, gente?